O nascimento é um momento de alegria. Uma semente germina e o aparecimento daquelas duas primeiras folhas deixa o jardineiro feliz. Um bebê nasce e o seu primeiro choro anuncia ao mundo que ali está uma nova vida que deve ser levada em consideração. A mãe esquece todas as suas dores e se une ao resto da família com alegria e celebração. Uma nação nasce para ser livre e uma multidão invade as ruas e inunda as praças da cidade, ostentando os símbolos de sua alegria recém-encontrada. Mas imagine o contrário. Aquelas duas folhas não se tornam quatro, mas permanecem as mesmas ou desaparecem. Um ano depois, o pequeno bebê não sorri nem dá os seus primeiros passos, mas continua imóvel na mesma simplicidade com que entrou no mundo. A nação recém-libertada, em pouco tempo, tem uma reviravolta e se transforma em uma prisão, onde há medo, tortura e cativeiro. A alegria do jardineiro, o êxtase da mãe, a promessa de um futuro repleto de liberdade se tornam decepção, mágoa, dor e lamentação. O crescimento contínuo, constante, que amadurece e produz frutos, é essencial para a nossa vida espiritual. Sem ele, o nascimento não tem significado, nem propósito e nem destino. Crescer é uma equação inseparável da vida física e espiritual. O crescimento físico exige cuidado, ambiente, alimento, exercício e treinamento adequados, como também uma vida que tenha um propósito. Como crescemos em Cristo e amadurecemos como cristãos? Quais são os marcos do crescimento espiritual? Vamos estudar? A vitória de Jesus nos dá a vitória sobre as forças do mal que ainda procuram nos controlar ao andarmos com Ele em paz, alegria e com a certeza do seu amor. Na novidade de vida, o Espírito Santo habita em nós e reveste-nos de poder. Estando continuamente comprometidos com Jesus como nosso Salvador e Senhor, somos libertados do fardo dos atos cometidos no passado. Não mais vivemos nas trevas, com medo dos poderes do mal, na ignorância e na vida sem sentido como levamos outrora. Nesta nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer na semelhança do seu caráter, comungando com Ele diariamente em oração, alimentando-nos de sua palavra, meditando nela e na sua providência, cantando os seus louvores, nos reunindo nos cultos e participando da missão da igreja. Também somos chamados a seguir o exemplo de Cristo pelo ministério compassivo às necessidades físicas, mentais, sociais, emocionais e espirituais da humanidade. Ao entregar-nos para o amoroso serviço em prol dos que estão em torno de nós e ao testemunharmos de sua salvação, sua constante presença conosco por meio do Espírito transforma cada momento e cada tarefa em uma experiência espiritual. Em resumo, hoje vamos falar um pouquinho a respeito do nosso crescimento em Cristo. Então, vamos iniciar o estudo de hoje fazendo uma oração. Pai amado, querido Deus, mais uma vez iniciando mais um estudo, pedimos a Tua unção. Dai-nos sabedoria e entendimento. Perdoa, por favor, os nossos pecados conscientes ou inconscientes, que eles não impeçam de podermos discernir a Tua santa vontade. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Talvez o princípio mais básico e singular no que diz respeito à vida cristã seja que a vida começa com a morte. Na verdade, com dois eventos envolvendo a morte. O primeiro deles é a morte de Cristo na cruz do Calvário, que possibilita a nossa nova vida. Em resumo, livres do domínio de Satanás, livres da condenação do pecado, livres da morte, que é o salário do pecado, esta morte de Cristo
nos traz reconciliação entre Deus e os homens. O segundo evento morte que precisamos conhecer é a morte do eu, que permite nos apossarmos da vida que Cristo nos oferece. E o terceiro é, como resultado destes dois eventos, andarmos em novidade de vida. Sobre o primeiro aspecto que comentamos, a morte expiatória de Cristo, já conversamos nos estudos anteriores, não é verdade? Creio que tenha ficado bem claro já esse assunto. Então, falaremos um pouco sobre o segundo aspecto, que é a morte do eu. Fato é que não podemos ler o Novo Testamento sem encarar de perto este aspecto fundamental da nova vida do cristão. Vamos ler juntos Gálatas, capítulo 2, verso 19 e o verso 20. E diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gostaria que você lesse também, nesse contexto, um outro texto que está em Romanos, no capítulo 6, do verso 6 ao verso 11. E diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E ainda, meus queridos, podemos lembrar o que Jesus nos disse: se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Isso está lá em João capítulo 12 e o verso 24. A vida cristã, portanto, não começa com o nascimento, ela começa com a morte. Até que o eu morra, até que seja crucificado, não há começo algum. É preciso que haja uma cirurgia radical, deliberada e total do próprio eu. Há um outro texto bíblico que diz mais ou menos assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas. A vida cristã não é uma modificação ou um melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova se segue daí em diante. Esta mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Não é algo que vem de nós, é do próprio Deus, que opera o querer e o efetuar em nós. Algo acontece com alguém que aceita Jesus como o seu Salvador e Mestre. Simão, o hesitante, torna-se Pedro, o corajoso. Saulo, o perseguidor, torna-se Paulo, o proclamador do Evangelho aos gentios. Tomé, o incrédulo, torna-se o missionário além-mar. A covardia dá lugar à coragem. A incredulidade dá lugar à tocha da fé. A inveja é tragada pelo amor. O interesse próprio desfaz, deixando aparecer a preocupação com o próximo. Não há lugar para o pecado no coração. O eu está crucificado. Por isso foi que Paulo escreveu. Preste atenção. Creio que você saiba também esse texto de cor. Vos despistes do velho homem com os seus feitos
e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso está lá em Colossenses, no capítulo 3, do verso 3 ao verso 10. Você também pode se lembrar de Jesus insistindo: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Meus queridos, na vida cristã, portanto, a morte do eu não é uma opção, mas é uma necessidade. Também é importante mencionarmos um terceiro aspecto do crescer em Cristo, que é o viver a nova vida. Talvez uma das maiores incompreensões sobre a vida cristã é que a salvação é uma dádiva gratuita da graça de Deus e ponto final, acabou-se a história. Mas não é exatamente assim. É verdade que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Isso está lá em Efésios capítulo 1, verso 7. Também é verdade que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Este verso todo mundo conhece, está lá em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 9. Sim, a graça é gratuita, como acabamos de ver, mas a graça custou a vida do Filho de Deus. A graça gratuita não significa que a graça seja barata. Graça barata, por exemplo, meus queridos amigos, é pregar o perdão sem se querer arrependimento. É pregar sobre o batismo, por exemplo, sem a disciplina da igreja. Ou então é pregar sobre a Santa Ceia sem a confissão de pecados. Graça barata é graça sem discipulado, graça sem a cruz, graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Graça barata não tem nada a ver com o chamado de Jesus. Quando Jesus chama alguém, ele oferece uma cruz para ser carregada. Ser um discípulo, portanto, é ser um seguidor. E ser um seguidor de Jesus no mundo em que vivemos não é algo fácil. Paulo, por exemplo, escreve aos Coríntios reforçando as obrigações da graça. Vamos ler juntos o que está em 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 10. E diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Preste atenção agora. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo, portanto, reconhece a supremacia da graça de Deus em sua vida. E imediatamente ele acrescenta que essa graça não lhe foi dada em vão. Isso equivale a dizer que Paulo não recebeu a graça para viver uma vida vã e vazia, mas uma vida plena dos frutos do Espírito. Entretanto, nem isso podia ser feito por sua própria força, é importante deixarmos claro aqui, mas pelo poder da graça de Jesus Cristo. Semelhantemente, ele roga aos crentes que não recebais em vão a graça de Deus. A graça de Deus não veio nos redimir de um tipo de vazio para nos colocar em um outro vazio. A graça de Deus é sua atividade de nos reconciliar consigo mesmo, fazendo-nos parte da família de Deus. Ao entrarmos na família, vivemos na família, produzindo os frutos do amor de Deus pelo poder de sua maravilhosa graça. Crescer em Cristo, portanto, é um crescimento em maturidade, de maneira que dia a dia refletimos a vontade de Cristo e trilhamos o seu caminho. Mas daí vem a pergunta: quais são os marcos desta vida amadurecida e os sinais do seu constante crescimento, vamos dizer assim? Sem esgotar o assunto, nós podemos citar aqui a vida no Espírito, uma vida de amor e unidade, uma vida de estudo, uma vida de oração, uma vida de guerra espiritual,
uma vida de adoração, de testemunho e esperança. E preste atenção, uma vida que produz frutos. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Isso está lá em Mateus, no capítulo 7 e no verso 20. Produzir frutos é um importante aspecto do crescimento cristão. A salvação pela graça frequentemente é considerada uma negação da obediência e da produção de frutos. Na verdade, meus queridos, nada pode estar mais distante da verdade bíblica. Sim, como vimos, é fato que somos salvos gratuitamente pela fé no que a graça de Deus opera por meio de Cristo em nós. E nada temos de nós mesmos do que nos gloriar, não é verdade? Mas também é fato, gostaria que você prestasse bem atenção nisso, que não somos salvos para fazermos o que quisermos, numa libertinagem. Somos salvos para viver livremente de acordo com a vontade de Deus. Não existe nada de legalista e, por consequência, desnecessário no que diz respeito à obediência à lei, mas ela é a consequência natural da libertação do pecado, o que é o dom gratuito de Deus. Portanto, como Tiago nos afirma no capítulo 2 e no verso 17, a fé, se não tiver obras, por si mesma é morta. Pense na certeza e na esperança de Jesus em João no capítulo 14 e no verso 15. Leia esses capítulos depois. A certeza é a relação dele com o Pai. A esperança, a relação dos discípulos com ele. No primeiro caso, Jesus afirma: tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. A obediência de Jesus ao Pai não é uma conformidade legalista, você concorda? Mas uma consequência de permanecer no amor do Pai. A relação íntima entre o Pai e o Filho é baseada tão somente no amor. E foi este amor que levou o Filho a aceitar a vontade do Pai e a provar a amargura do Getsêmani e do Calvário. Jesus usa a relação de amor entre o Pai e o Filho como uma ilustração do tipo de relacionamento que seus discípulos deveriam ter com ele. Assim como o relacionamento de Jesus com o Pai precedia a sua obediência ao Pai, assim deveria o relacionamento dos discípulos preceder sua obediência a Jesus Cristo. Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ainda continua dizendo: assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Observe a esperança que Jesus tem quanto a seus discípulos. Ele procedeu da maneira que o Pai ordenou para que o mundo conhecesse a sua relação de amor com o Pai. A relação de amor, portanto, precede o fazer a vontade do Pai. Ele ama a seu Pai e, portanto, faz a vontade de seu Pai com disposição. Do mesmo modo, meus amigos, Jesus antecipa um alicerce de amor para os seus próprios discípulos. Ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Produzir frutos, obedecer e viver de acordo com a vontade de Deus são, portanto, sinais essenciais do crescimento cristão. A ausência de fruto indica a ausência da permanência em Cristo. Meu querido amigo, minha querida amiga, não resista à graça salvadora do nosso Senhor Jesus. Se entregue a Ele de todo o coração e de todo o entendimento.
que possamos morrer todos os dias para o nosso eu, a fim de que Cristo viva em nós. Ore para que o Espírito Santo renove sua mente. Escreva a lei de Deus, a lei de amor no seu coração. E ore para que você possa receber poder para levar uma vida estritamente de acordo com a vontade do nosso Salvador. Creia nisso, viva isso. Vamos orar? Querido, amoroso e eterno Pai, pedimos, Senhor, humildemente, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o poder dos altos céus possam nos dar coragem e força para vivermos uma vida de crescimento em Cristo, refletindo o Teu caráter de amor, justiça e lealdade. Agradecemos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.